Isso, autorizada pela Secap. A cidade de Vinhedo vai ter um novo sistema de estacionamento rotativo, a Zona Azul. A expectativa é que o sistema chamado Vaga Fácil comece a funcionar em agosto, e isso faz parte de um programa de revitalização do centro da cidade e atende pedidos de comerciantes. As vagas rotativas devem funcionar de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados das 9 da manhã até a 1 da tarde. A cada meia hora, parado em uma das mais de 700 vagas que serão disponibilizadas, os motoristas pagarão R$ 1,25, ou seja, R$ 2,50 a cada hora. Vinhedo teve um sistema de estacionamento rotativo, mas ele não é atualizado há mais de 10 anos. Um novo projeto foi encaminhado à Câmara da cidade e aprovado. O pagamento das taxas será por meio de parquímetros, com cartões de débito, crédito, moedas, tag eletrônico ou aplicativo. No site portal cbncampinas.com.br tem a lista de todas as ruas que terão as vagas da Zona Azul lá na cidade de Vinhedo. E aqui em Campinas, os novos radares entraram em operação na Avenida John Boyd Dunlop. Um levantamento feito pela CBN mostra que em 41 dias a ENDEC emitiu em média 84 multas educativas por dia na Avenida John Boyd Dunlop, ou seja, os radares registraram 3.444 infrações em pouco mais de um mês. A John Boyd Dunlop é a avenida com mais acidentes fatais em Campinas. No ano passado, 23 pessoas morreram na via. O envio de multas educativas foi uma estratégia para conscientizar os motoristas sobre os abusos no trânsito e os riscos para a vida, como explicou o presidente da ENDEC, Vinícius Riveretti. No começo desse ano, nós lançamos uma campanha muito grande, a campanha John Boyd Dunlop Morte Zero, para acabar com as mortes no trânsito. E dentro das ações da campanha da John Boyd Morte Zero havia essa questão educativa, para que a gente pudesse chamar a atenção da população antes de punir. Com o fim da campanha, a ENDEC volta a multar os infratores. De acordo com a Prefeitura de Campinas, 4 novos radares entram em operação nesta quinta-feira e o motorista que cometer uma infração vai ser multado para valer. A ENDEC instalou 2 medidores fixos de velocidade, no Jardim Nova Esperança, no sentido bairro-centro da Avenida John Boyd Dunlop, e no sentido oposto. A velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. No Jardim Roseira, há mais 2 medidores de avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e excesso de velocidade no sentido centro-bairro da Avenida John Boyd Dunlop, próximo à Avenida Brasília. De Campinas, Celina Silveira. E a gente acabou de ouvir a reportagem da Celina Silveira então, sobre esses novos radares. A gente conversa ao vivo agora com o presidente da ENDEC, Vinícius Riveretti. Muito bom dia, Vinícius. Obrigado por atender a CBN mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, então, conforme a gente acabou de ouvir na matéria da Celina Silveira, após um período de conscientização e orientação, a ENDEC enviou primeiramente avisos educativos aos condutores que cometeram infrações ao invés das multas, nesses 4 novos equipamentos de fiscalização eletrônica que entraram em operação, mas a partir da 0 hora de hoje, ele já começou a multar. Então, primeiramente, presidente, agora passam a valer as multas nesses novos radares, já fica o alerta para os motoristas, né? Exatamente, é muito importante dizer que nós fizemos uma grande campanha, né? Essa campanha, nós, como já foi dito aí por vocês, quase 3.450 avisos educativos foram emitidos, né? Pessoas que avançaram o semáforo vermelho e também cometeram a infração, né? No caso foi um aviso educativo, o excesso de velocidade. Importante dizer, como já foi dito, mas é importante frisar que o prefeito Dário Saad sempre nos pediu para a gente caminhar com relação à educação, né? Focar na educação, e foi isso que a gente fez, né? Antes de ligar os radares e começar a questão da punição, nós criamos essa questão do aviso educativo e nós esperamos agora que dê resultado e que as pessoas respeitem a sinalização para que a gente possa zerar as mortes no trânsito da cidade de Campinas. E então foi isso que levou, né, essa ação de vocês, e foi a primeira vez que vocês adotaram esse tipo de ação, ou em algum outro radar instalado, algum outro equipamento, vocês também já agiram dessa maneira? Não, foi a primeira vez, né? Essa campanha fez parte daquela campanha que nós lançamos, que ainda está em vigor,
que é a JBD, né, Morte Zero, que é a John Boy do Lop, Morte Zero. É uma campanha que tem dado um resultado positivo. Nós vamos começar a colocar carros amassados, motos amassadas, bicicletas amassadas, para chamar a atenção da sociedade. Instalamos recentemente placas verde-limão que chamam a atenção em locais onde houveram mortes na John Boy, né, com uma cruz. Então, realmente é para chamar a atenção da sociedade. E dentro dessa campanha existia a questão dos avisos educativos que nós criamos aqui. O prefeito deu total apoio para que a gente fizesse isso. Em quase 30 dias, né, nós emitimos quase 3.450 avisos, né, as pessoas que cometeram as infrações receberam esse aviso educativo na sua casa. É como se fosse a multa, né, tinha o envelope da multa, era igualzinho uma multa, mas era apenas um aviso educativo com mensagens de educação, de trânsito dentro desse papel, né, desse conteúdo. O conteúdo era muito importante para as pessoas prestarem atenção, se conscientizarem para respeitar a sinalização, para que a gente possa atingir o objetivo aí de redução de mortes no trânsito, que o número aceitável é 0. E aí você falou aí, então, desse trabalho relacionado, focado na John Boy Dunlop, né? Ela lidera, acho que todos os quesitos, né, tanto de movimentação e, consequentemente, de acidentes, de multas. Então, ela é a principal preocupação aqui na cidade de vocês, né? Além disso, quais as outras avenidas que vocês também têm uma preocupação maior? Importante a sua fala, viu, Berenguer, porque nós aqui focamos na John Boy, né, em razão do ano de 2021, nós fizemos nós temos um dado, né, que foram aquelas 151 mortes no ano passado, e dentro desses dados que nós construímos aqui em conjunto com a Secretaria de Saúde, com o SAMU, com a Polícia Civil, nós temos os índices de acidentes ou de vítimas fatais nas principais avenidas da cidade. E a John Boy foi a número 1, né, com quase 12 óbitos, se eu não me engano. E a Avenida Rui Rodrigues é a segunda colocada, né? Então nós também vamos focar na Avenida Rui Rodrigues em alguns trechos. É importante que as pessoas respeitem a sinalização. Mas essa questão, como eu comentei recentemente aqui, do carro amassado, da moto, nós vamos espalhar pela cidade de Campinas para chamar a atenção da sociedade. Hoje pela manhã eu representei o prefeito Dário Saad num evento que falou muito sobre isso, tinha cidades de todo o país, e mais de 650 mil pessoas morreram no ano de 2020 no trânsito. São mortes, todas as mortes no trânsito são mortes. Por isso a importância das pessoas respeitarem a sinalização. Né? Nós estávamos hoje nesse fórum discutindo exatamente a questão de levar às escolas, né, um ensino fundamental, colocar como matéria lá, como matemática, português, isso está previsto dentro do CTB, inclusive, a questão do trânsito, para que as pessoas possam se conscientizar, porque todas essas mortes são evitáveis. Esse trabalho que nós estamos fazendo na Avenida John Boy Dunlop, e também teve aquela campanha dos motociclistas, né, a campanha dos 3 R's, que foi Repense, Respeite e Reduza, também teve uma questão muito favorável com os motociclistas para que eles se colocassem no lugar dos condutores de veículo. Fizemos simulação com ponto cego, fizemos também com ciclistas, né, o motorista do transporte público sentou numa bicicleta e o ônibus muito perto para ele se colocar no lugar do ciclista. Então nós estamos aqui com esse trabalho de educação, de conscientização, de se colocar no lugar do outro. Então é importante dizer que a Avenida Rui Rodrigues também é um ponto a chamar atenção e que as pessoas precisam respeitar a sinalização. E eu digo uma coisa que é importante aqui frisar. Nós estamos apenas cumprindo uma legislação, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que foi aprovado e sancionado à época pelo presidente da República, e hoje virou lei. Então, dentro dessa legislação existem os limites de velocidade, as sinalizações previstas. Então, é importante que as pessoas respeitem a sinalização.
Voltando para essa questão, presidente, dos novos radares na John Boyd Dunlop, quais os critérios para a escolha dos locais? E são 4, né? Quais locais são exatamente? Os locais são lá no Parque Brasília, no Jardim Boa Esperança também, ali perto também. São 4 locais, aqui eu tenho os locais exatamente, na Rua Francisco Alves do Pinho, Rua Francisco Alves do Pinho, sentido bairro centro, centro-bairro, Avenida Brasília e também próximo da Estação Roseira. Todos esses locais, é importante dizer para a população, todos esses locais nos últimos 5 anos tiveram acidentes, com vítimas fatais, com acidentes graves. Então, realmente, eu recentemente recebi uma mensagem de um ex-secretário de transporte, em que logo após a instalação dos radares em determinado trecho, não houve mais acidentes. Então, esse é o objetivo, né? Além das pessoas respeitarem o limite da velocidade, são locais em que houveram vítimas fatais, né, acidentes graves que causaram lesões graves. Então, essa é a razão dos radares nesses locais. E eles multam, você citou, né, excesso de velocidade, também avanço de sinal vermelho. Tem mais alguma outra coisa que eles multam? Porque tem alguns radares que são radares inteligentes que focam outras infrações, né? Mas esses... Não. É somente avanço de velocidade, faixa de pedestre, excesso de velocidade e avanço semafórico, né? É importante dizer, eu já falei isso para muitos, né, que esse ano nós já tivemos mais de 300 pedidos aqui por população de instalação de radar. É importante dizer isso, viu, gente? Não é uma coisa corriqueira que tem acontecido aqui, as pessoas pedindo a instalação de radar porque as pessoas estão excedendo a velocidade, né? Ano passado nós tivemos 151 mortes, como eu disse, 44% dessas mortes, excesso de velocidade e consumo de álcool. Então é importante dizer que as pessoas precisam respeitar as velocidades, né? E uma coisa interessante que eu quero frisar, vocês que estão nos ouvindo, eu peço que fiquem atentos aí na Avenida John Boyd, em todas as avenidas da nossa cidade. Eu falei isso recentemente em um outro órgão de imprensa. Basta você ficar em alguns locais na John Boyd que não tem controle avanço de semáforo ou radar. É inacreditável a quantidade de motos e carros que avançam o semáforo na nossa cidade, em alta velocidade, e as pessoas atravessando a rua. Então, eu peço que as pessoas, por favor, respeitem a sinalização, respeitem a questão da velocidade para que a gente possa atingir o nosso objetivo e não perder mais ninguém no trânsito. A última questão, presidente, uma crítica que muita gente faz, são que chamam de pegadinhas, né? As vias, as avenidas que têm velocidade variável, em um local 60 por hora o limite, outro 50. Ainda que pensa em uniformizar isso, em deixar cada avenida com uma velocidade específica, porque já foi falado isso, foi até na Câmara, chegaram a falar. O que a INDEC pensa a respeito disso? É muito importante o seu comentário, e aí eu quero fazer uma análise aqui. É importante todo mundo que está nos ouvindo aí, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Não é o Vinícius que escolhe a velocidade, né? Na verdade, existe uma coisa chamada Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele diz, né, a questão das velocidades, 40, 50, 60, 70. Então, em locais onde existe um perigo, em locais com curva, você pode haver a redução da velocidade. Em outros locais onde tem mais gente circulando, existe uma outra velocidade. Então, é uma série de análises que o Código de Trânsito Brasileiro diz, e também existe a questão técnica, os estudos que dizem que existe essa questão da velocidade. É importante dizer que nós sinalizamos os radares, né? Todos são sinalizados, e quando existe a ação da velocidade, existe uma placa que nós fizemos ano passado, isso nunca foi feito também, e nós colocamos placas avisando que, embora o CTB não peça isso, nós fizemos isso, né? O prefeito nos pediu para que a gente fosse o mais claro possível, avisando da alternância da velocidade. Então, eu não acho que trata-se de uma pegadinha quando está sinalizado, diferente de um radar, quando você tem um radar escondido, quando você tem um radar móvel, que não existe a questão do aviso. Todos os radares existe sinalização, e agora, desde o ano passado,
esse aviso da alternância da mudança de velocidade. Tá certo, Vinícius Viveretti, presidente da INDEC, muito obrigado por atender a CBN mais uma vez, então destacando novamente para os motoristas, 4 novos radares na John Boy Dunlop já operando, emitindo multas realmente a partir de hoje. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, muito obrigado a todos, um bom dia, estamos sempre à disposição. Obrigado, 10h52.